Olá, muito bom dia, Brasil. Bom dia para você aí de casa. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Fique com a gente, comece o seu dia muito bem informado. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Agora são 5 horas em ponto horário de Brasília. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia até às 6 horas da manhã. Bom, gente, eu começo falando de um tiroteio entre criminosos e policiais aqui em São Paulo. Um bandido morreu e outro ficou preso depois da troca de tiros. 2 PMs foram baleados e um adolescente que não tinha nada a ver com o caso também ficou ferido. Os 2 criminosos tinham acabado de assaltar um mercadinho de bairro em Hermelino Matarazzo, na zona leste da cidade, quando foram surpreendidos por 3 policiais de moto. Os bandidos não respeitaram a abordagem dos PMs e tentaram fugir numa moto roubada. Eles abriram fogo contra os militares, que reagiram. No tiroteio, 2 policiais foram atingidos e um adolescente de 14 anos que passava pelo local também foi ferido. Na fuga, um dos bandidos invadiu uma casa, mas acabou baleado e morreu. Já o outro criminoso foi rendido e preso pela polícia. As vítimas foram socorridas em hospitais da região e não correm risco de morrer. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o SBT Notícias. Mais uma noite de violência no Rio de Janeiro. 2 pessoas foram baleadas em tentativas de assalto na zona norte da cidade. Uma delas morreu. O professor de jiu-jitsu Alex Gonçalves tinha 23 anos. Ele voltava para casa de moto quando foi abordado por homens em um carro na Ilha do Governador. Segundo testemunhas, os criminosos atiraram e depois fugiram com a mochila do jovem. Em outra ação, também na zona norte do Rio, ladrões numa moto atiraram contra um homem. Ele foi atingido no pescoço. O resgate levou a vítima para o hospital, que já passou por cirurgia. O estado de saúde e a identidade do rapaz não foram divulgados. Também na capital fluminense, outro caso parecido. Uma menina de apenas 3 anos morreu ao ser baleada numa tentativa de assalto na zona norte do Rio. A criança e os pais estavam saindo de uma lanchonete quando foram abordados pelos criminosos, que dispararam pelo menos 12 vezes. O carro onde estavam o casal e a criança ficou cheio de marcas de tiro. Emily Sofia Neves Mariel, de apenas 3 anos de idade, estava na cadeirinha de bebê. Ela foi baleada e chegou a ser levada para esta unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Os pais também foram atingidos e transferidos para este hospital. O Wesley Lima, de 36 anos, foi baleado nas costas. Passou por cirurgia e o estado de saúde dele é estável. Segundo a Secretaria de Saúde, a mãe, Maria Auxiliadora, de 21 anos, recusou o atendimento e foi embora. O crime aconteceu quando a família saía desta lanchonete em Anchieta, zona norte do Rio, na madrugada desta terça-feira. Segundo a polícia, os criminosos fizeram uma série de assaltos na região antes de abordar o carro da família e atirar. Na fuga, os criminosos abandonaram o veículo que estavam usando. Dentro foram encontrados explosivos e munição. Horas antes, uma agência bancária foi atacada a bombas em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e quer descobrir se o bando que explodiu a agência é o mesmo que matou a pequena Emily. Os investigadores também vão contar com imagens de câmeras de segurança da região para ajudar a esclarecer o crime. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, lamentou a morte da menina. É um pedaço da gente que vai embora. É um dos motivos da minha tristeza e pediu prioridade para desvendar o crime. Um adolescente de 13 anos morreu durante o confronto entre policiais e traficantes no complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele estava jogando futebol quando foi atingido por um dos disparos. As 3 principais avenidas da cidade ficaram fechadas por quase 1 hora. A cena é de guerra. Policiais tentavam se proteger atrás da mureta. As imagens foram feitas por motoristas que estavam na linha amarela, próximo a um dos acessos à comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Neste outro vídeo, motoristas e moradores aparecem acuados, com medo de serem atingidos pelos disparos. E a bala comendo aí, ó, o barulho aí, ó. Olha como é que tá o bagulho aí, ó. Durante a troca de tiros, o adolescente Jeremias Moraes, de 13 anos, morreu ao ser atingido no tórax por uma bala perdida.
Este homem acusa a polícia pelo disparo que atingiu o garoto. Estava brincando quando saiu um caveirão blindado da Polícia Militar de dentro do batalhão, né, em sentido linha amarela. E foi quando teve o confronto com as pessoas lá. Todo mundo lá viu, geral viu lá, não foi só eu que vi não. Jeremias foi levado para o Hospital Municipal Souza Guiar, onde já chegou sem vida. Segundo amigos da família do adolescente, Jeremias jogava bola quando foi atingido. A mãe estava no enterro de um amigo quando soube da morte do filho. Tinha uma mensagem no grupo, a qual a gente faz parte. E ali eu vi que meu filho tinha sido baleado. Meu filho amado. Ele falou comigo ontem, foi um culto, foi uma bênção. Por causa do tiroteio entre policiais e traficantes, 3 vias expressas importantes da cidade, a linha amarela, linha vermelha e Avenida Brasil, foram fechadas por mais de 30 minutos. Motoristas em pânico tentavam voltar na contramão. A Prefeitura do Rio chegou a decretar estado de emergência. Em nota, a Polícia Militar informou que foi à comunidade checar uma denúncia de que policiais estariam sequestrados por traficantes na favela e que houve confronto. Disse também que não havia operação policial do Comando de Operações Especiais na Nova Holanda. Os policiais do BOP, Choque e BAC atuavam somente nas comunidades do Timbal e Conjunto Esperança. O delegado responsável pelo caso disse que uma perícia vai ser realizada até amanhã desta quarta-feira para ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte do adolescente. Doutor, o presidente até da Associação de Moradores falou que o tiro, que tem certeza que ele testemunhou, que o tiro teria partido de um caveirão, de um blindado da polícia. Somente a perícia da Divisão de Homicídios da capital poderá nos apontar se essa versão é verdadeira ou não. E você vai ver imagens de uma pancadaria durante o maior bloco de carnaval de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Nas imagens é possível notar que o motociclista errou a distância ao fazer uma ultrapassagem e se chocou de frente contra o ônibus. O impacto foi muito forte. Paulo Roberto Martins, de 56 anos, que pilotava a moto, não resistiu e morreu no local. O acidente aconteceu na segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. Este vídeo divulgado nesta terça-feira mostra uma briga entre seguranças e foliões em um bloco de carnaval em Campinas, no interior de São Paulo. A confusão generalizada teria começado por causa da proibição da venda de bebidas alcoólicas. Apesar das cenas fortes, ninguém foi preso. 3 bandidos invadiram a casa de um empresário em Malta, na Paraíba. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os criminosos entram pela garagem. Eles fizeram a família refém e roubaram o carro, dinheiro e pertences. Até o momento, ninguém foi preso. 15 policiais rodoviários estaduais do Paraná foram presos pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Eles são suspeitos de cobrar propina de motoristas e de avisar bandidos sobre possíveis operações. 4 deles também devem responder por porte ilegal de armas. Em questão de segundos, um viaduto veio abaixo nesta terça-feira em Brasília. O Eixão Sul, uma das principais vias da cidade, ficará completamente interditado por pelo menos 2 semanas. Segundo o governador do Distrito Federal, o prazo serve para a limpeza e a realização de perícias no local. O Conselho Regional de Engenharia afirma que há riscos de novos desabamentos. Um buraco enorme se formou no meio de uma das principais avenidas de Brasília. Segundos depois de desabar, a câmera do Departamento de Trânsito vira e já mostra os carros dando meia volta. Por sorte, nenhum veículo passava por cima do viaduto, nem por baixo do trecho no momento da queda. O José escapou por muito pouco. Escutei o primeiro rachada e olhei pra cima. Quando eu olhei pra cima, eu só vi o viaduto desabar. O pessoal falou, corre, Zé. Aí eu peguei e saí correndo. Nasci de novo, praticamente, porque onde eu tava, né, consegui sair de lá correndo. 4 carros que estavam em estacionamento embaixo foram esmagados. Saber que estava ali 4 minutos antes, 5 minutos antes e ver o tamanho da estrutura literalmente em cima do seu veículo, que você usa no dia a dia, é muito assustador, né? Acumulou água, caiu marquise, ó. Caiu tudo agora em cima dos carros. A área foi isolada. Bombeiros, Defesa Civil, cães farejadores, vistoria por todos os lados. Há risco ainda de desabamento, por isso que está isolada a área.
No restaurante ao lado, uma parede foi destruída. A boa notícia é que ninguém se feriu. Um relatório de 2012 do Tribunal de Contas do Distrito Federal já tinha recomendado que o viaduto precisava de reparos, manutenção urgente. O governador Rodrigo Hollenberg foi até o local. Foi vaiado e admitiu que o viaduto não passou por manutenção. Brasília é uma cidade que está envelhecendo, uma cidade feita de concreto. Nós, já desde o início do governo, nós fizemos manutenção e reforço de estrutura em alguns viadutos aqui do centro. O Conselho Regional de Engenharia afirmou que existe a possibilidade de novos desabamentos. O viaduto tem 6 vãos. Um cedeu. Os outros também podem vir abaixo, caso não passem por manutenção. Se caiu um, o segundo pode cair, o terceiro pode cair. No primeiro momento que se tentar escorar, como se fosse uma casca de ovo, isso desaba, ainda mata quem estiver lá embaixo. Esse viaduto já estava relacionado como uma emergência, tá? Realmente foi por falta de manutenção, de reparo necessário. O diretor do Departamento de Estradas diz que a falta de investimento é sempre um risco. É necessário sempre ter orçamentos e previsão de verbas para a manutenção constante das pontes e viadutos. Uma fábrica de perfumes pegou fogo na zona norte da capital paulista. As chamas que atingiram a fábrica de cosméticos no final da manhã desta terça-feira teriam começado, segundo funcionários, após uma explosão na área de perfumaria. O fogo se alastrou rapidamente por todo o prédio. 22 viaturas do Corpo de Bombeiros foram necessárias para combater o incêndio. Ninguém ficou ferido. O local vai passar por uma perícia que deve determinar as causas do incidente. A chuva ainda ganha força na maior parte do centro-norte do país. Entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, uma área de baixa pressão garante a entrada de umidade da Amazônia. Isso significa que teremos mais chuva nessa região. Diferente do restante do país, apenas nas áreas claras do mapa o dia será de tempo aberto. Durante a tarde, a temperatura volta a subir aos poucos e atinge os 34 graus em Campo Grande. Já em Brasília, o excesso de nebulosidade não deixa a máxima passar dos 24. Em Teresina, o risco para temporais aumenta e os termômetros ficam na casa dos 32 graus. Possibilidade de chuva também em São Paulo e no Rio, e as máximas não passam dos 27 graus. Vem bastante chuva por aí. E um terremoto atingiu a costa leste da ilha de Taiwan, na Ásia. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. 5 prédios desabaram. O tremor de 6,4 graus na escala Richter ocorreu a cerca de 1 quilômetro de profundidade na cidade de Hualien. Pelo menos 100 pessoas ficaram presas em construções afetadas pelo tremor, como este hotel. Nos últimos dias, mais de 20 tremores diários foram registrados em Taiwan, como parte de um ciclo sísmico que acontece a cada 100 anos. Nos Estados Unidos, o mau tempo e a neve provocaram um engavetamento envolvendo mais de 70 veículos. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas. Por causa da colisão, a rodovia que fica no estádio de Iowa ficou interditada nos 2 sentidos. Já na França, a Torre Eiffel, uma das principais atrações turísticas de Paris, ficou fechada nesta terça-feira por causa da neve. Os turistas puderam admirar a torre somente de longe. Na capital francesa, o acúmulo de neve chegou aos 10 centímetros. As autoridades alertaram a população para condições perigosas provocadas pelo mau tempo. Um dia depois da Bolsa de Nova York ter despencado, o índice Dow Jones fechou em alta. Mas os efeitos da queda histórica foram sentidos no mercado mundo afora. E o La Rocha. Depois de um ano de farra, veio uma ressaca daquelas e levou todo mundo junto. A Ásia, Europa, Oriente Médio, as bolsas globais fecharam mais um dia no vermelho, contaminadas na segunda-feira pela maior queda em pontos em um só dia em Wall Street, que celebrava altas históricas.
Então por que o tombo? Se a maior economia do mundo vai bem, com baixo desemprego e salários mais robustos, é o temor da inflação, explica James McBride, diretor de um banco de investimentos. Porque para segurar a alta dos preços, o Fed, o Banco Central Americano, deve aumentar a taxa de juros.